Olá, meus queridos, tudo bem? Tudo em paz? Graças ao nosso eterno Criador. Meus queridos, reforçando aqui o vídeo do nosso irmão Cláudio Mendes, a sua live, onde ele fala sobre as evidências, não é? De que realmente Jesus voltou e não há como negar que Jesus realmente já voltou. Quando você parte para a Bíblia e estuda a Bíblia com muita responsabilidade, você não tem como negar que a volta de Jesus já aconteceu e era para a nação de Israel. Meu querido, eu vou perguntar a você, e você seja coerente com a palavra de Deus. Onde que está registrado na Bíblia que Deus, ele prometeu de trazer juízo para a nação da Inglaterra? Você não vai encontrar. Onde que está escrito na Bíblia que Deus prometeu de trazer juízo sobre os Estados Unidos? Você não vai encontrar. Existe promessa de Deus de trazer juízo sobre o Brasil algum dia na história? Não. Alguma vez Deus prometeu de trazer juízo sobre a nação francesa? Também não. E a espanhola? Também não. Bolívia? Argentina? Não. Porventura Deus prometeu um dia de trazer o juízo sobre os árabes? Não. Nos anais da história não existe promessa para Deus trazer juízo sobre essas nações. Então por que os religiosos, quando pregam e ensinam nas suas denominações, eles ensinam que Deus vai trazer juízo sobre o mundo inteiro? Onde que está escrito na Bíblia que Deus um dia trouxe juízo em todo o reino da terra para cobrar alguma dívida? Você não vai encontrar. Deus um dia prometeu de trazer juízo à nação de Israel. E aconteceu. Deus um dia trouxe juízo sobre a nação egípcia. Por quê? Porque Deus queria que Faraó libertasse o povo dele ali do Egito, depois de 430 anos. O próprio Deus, ele vai dizer na Bíblia que Deus endureceu o coração de Faraó para não permitir que o povo dele saísse do Egito. Existe, irmãos, umas coisas na Bíblia que fogem da nossa compreensão. E uma das coisas é isso. Porque Deus, ele trouxe juízo lá na Torre de Babel? Porque lá Deus queria que o povo espalhasse sobre a terra para que a humanidade pudesse crescer. E eles queriam concentrar num lugar só, construindo uma torre que alcançasse o topo do céu. Deus falou assim: não é isso que eu mandei fazer. E ali ele desce, confunde as línguas e o povo se espalha. Nós temos provas mais do que suficientes, do jeito que o irmão Cláudio fala na sua live, e é verdade, de que o juízo já aconteceu. Deus não poderia, de jeito nenhum, trazer juízo sobre todas as nações que existem hoje, porque não tem porquê. O que está registrado na Bíblia era o juízo do ano 70. E era específico para a nação de Israel. No Egito,
cada praga teve os seus dias de duração. No Egito, aquelas pragas, 10 pragas, ela teve um porquê. Gênesis, Êxodo, não é? No capítulo 7, a partir do versículo 14, começa aqui a primeira praga, que foi a de rã. A primeira praga de sangue. A segunda, a de rãs. A terceira, a praga dos piolhos. A quarta, a praga das moscas. A quinta, a peste dos animais. A sexta, a praga das úlceras. A sétima, a praga da saraiva. A oitava, a praga dos gafanhotos. A nona, a praga das trevas. Essa durou 3 dias. A 10ª, a praga dos primogênitos. Então, Deus não está registrado na Bíblia em lugar nenhum que Deus vai trazer juízo para a humanidade inteira. Não está registrado na Bíblia. O último juízo que Deus traria era para a nação de Israel, assim como já tinha acontecido outras vezes. Mas esse último juízo do ano 70 foi profetizado por alguns profetas, foi profetizado pelos apóstolos, mas era para aquela geração. Mas por que os líderes religiosos, eles gostam de dizer que Deus ele vai trazer juízo, o Apocalipse é para todas as nações? Meu querido, é fácil desmentir esse povo, mostrando que Deus nunca prometeu trazer juízo para gentios. Os gentios, eles foram eleitos a serem abençoados por Deus depois da cruz. Não existe promessa na Bíblia para juízo contra os gentios. O que havia era um iminente acontecimento que haveria sobre a nação de Israel, devido à nação de Israel se tornar uma prostituta. E a Jerusalém, a cidade principal, que era onde estava construído o templo, Jerusalém, ela se tornou a mãe das prostituição. Mas não se esqueça que a grande prostituta, como disse o nosso irmão Cláudio Mendes, está na Bíblia, é a nação toda. Toda a nação de Israel foi desprezada. Ela foi culpada pelo sangue dos profetas, o sangue dos inocentes que morreram por causa do testemunho da palavra de Deus. Jerusalém, ela não foi a prostituta. Jerusalém, eu acreditava nisso também, mas Jerusalém, ela recebeu esse título, a mãe das prostituições, porque Jerusalém, ela era a cidade principal, aquela que Jesus chorou sobre ela, quando ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Jerusalém, quantas vezes eu quis juntar os seus filhos como a galinha ajunta os seus pintainhos ou pintinhos debaixo das suas asas. A Bíblia diz que a nação de Israel, ela iria pagar pelo sangue dos profetas que foram derramados desde Abel até
o Zacarias. Mateus capítulo 23, a partir do versículo 33. Então, queridos, é uma mentira tremenda quando os pastores, eles falam que Deus vai trazer a grande tribulação sobre o mundo para aí acontecer o fim. Não, não é assim. A grande tribulação era uma cobrança de dívida sobre a nação de Israel. A grande prostituta do capítulo 17 de Apocalipse. Mas por que, Alberto, que os pastores dizem que a grande tribulação ainda vai acontecer? Porque eles querem usar isso, querem não. Eles usam isso como moeda de troca para continuar enganando você, para continuar mantendo você preso ao sistema religioso, porque eles só tiram dinheiro de você. É incrível isso. A forma, a artimanha, a estratégia que eles usam para tirar dinheiro das pessoas é pregando mentira para as pessoas. Não é interessante isso? Então, meu irmão, você deve botar uma coisa na sua cabeça. Bote isso na sua cabeça. Por que Deus cobraria uma dívida aos gentios, sendo que não foi os gentios que contraíram essa dívida com Deus? Nós, quando nascemos, já nascemos livres, já nascemos abençoados, já nascemos com o nosso corpo espiritual sendo filhos de Deus no Espírito. Nós não nascemos antes da cruz. Nós já nascemos depois da cruz e depois do juízo. E isso, meu amigo, é o que você tem que aprender. Preste atenção numa coisa. Deixa eu ver se eu acho que rapidinho. Eu anotei alguma coisa aqui e eu vou ler para você. Olha o que eu vou dizer para você, que eu anotei aqui, tá vendo? O Evangelho Eterno, ele é permanentemente, aprenda isso, a soma e a multiplicação e a continuidade da vida, só que no Espírito. Ou seja, o Evangelho Eterno é o término do projeto de Deus sobre a restauração de todas as coisas. É só isso. É só isso. Então, quando você passa a entender que o Evangelho Eterno, ele é a soma e a multiplicação e a continuidade da vida, só que no sentido espiritual, você começa a entender que o Evangelho Eterno, ele não é para ser pregado, anunciado, como alguns pensam. O Evangelho Eterno, ele é para ser vivido, meu querido. Ele é para ser vivido. É diferente daquilo que falam para você. Toda vez que você botar na sua cabeça que nós estamos aqui, não é para falar aquilo que não está na Bíblia. Nós estamos aqui é para falar aquilo que está na palavra. Então eu quero te dizer uma coisa. Toda vez que o sistema religioso ele amedrontar você, ameaçar você do fogo do inferno, ameaçar você
de uma condenação, você diga para ele assim: meu querido, eu já estou abençoado, eu já nasci agraciado, eu já nasci com todas as bênçãos em mim, porque Cristo, ele já pagou o que tinha que pagar na cruz. Não existe esse negócio de você se sacrificar para poder estar pagando por uma coisa que você não deve. O juízo, ele não foi criado, ou ele não foi prometido para nenhum gentio. Até mesmo as cartas do Apocalipse, as 7 cartas, foi enviado para gentios que estavam fora da comunidade de Israel, mas que esses gentios, eles não incorriam na grande tribulação. Eles eram testemunhas de que o juízo aconteceria em Israel. Nunca acredite que a grande tribulação ainda vai acontecer, porque a dívida já foi cobrada e era para uma nação específica. Deus, ele trouxe juízo ali na cidade de Sodoma e Gomorra, porque você sabe que ali, aquelas 2 cidades, na verdade era 10 cidades, não era Decápolis, né? Mas a Bíblia não trata das 8 cidades com detalhes, só fala de 2, Sodoma e Gomorra, mas eram 10. Deus trouxe juízo sobre essas 2. Deus trouxe juízo na Torre de Babel. Deus trouxe juízo para o Egito. Mas Deus nunca mandou nós se precavermos contra algum juízo. Não. Essas nações que existem no mundo hoje, todas elas já estão depois da cruz. E depois da cruz não há promessa de juízo para ninguém. Até porque o Apocalipse, tudo que está no Apocalipse já aconteceu. Não existe nenhum livro depois do Apocalipse escrito na Bíblia. Não há. O último livro a ser cumprido foi o Apocalipse, e era especificamente os acontecimentos do ano 70, ali em Israel. Que Deus te abençoe, e eu espero ter te ajudado em mais uma coisa daquilo que nós não cansamos de falar. Deus te abençoe, e bota na sua cabeça: não existe juízo para as nações que existem hoje no mundo. Não existe. É mentira do sistema religioso. Deus te abençoe. Amém.